Olá, boa tarde. Olá, mamãe, minha amiga querida. Hoje foi uma loucura. Vamos dar uma olhada aqui. Começando um pouquinho atrasada, mas tudo bem, tudo bem. E hoje comecei o dia agitado, né? Tive uma noite mais conturbada com a Sofia. Ela acordou para fazer xixi, para beber água, e aí demorou para voltar a dormir. E adivinha só, não consegui acordar nos horários que eu estava conseguindo acordar para estudar, para fazer as coisas. E aí vira um carrossel, né? Vira um looping assim. Parece um efeito dominó. Vai atrasando tudo, né? Mas o que vale é conseguir executando as coisas e respirando. É claro que quando a gente não dorme, a gente fica mais cansado, nosso pavio fica menor e a gente tem que estar mais atento do que nunca para não descontar isso em ninguém, não é verdade? Então, estamos aí um dia de muita atenção para respirando bastante para não descontar. Porque a gente acorda meio porco-espinho, né? Tem um livro muito legal que eu adoro, da coleção do Itaú, que é Pedro Porco-Espinho. Que tem tudo a ver com isso, né? Quando a gente acorda meio porco-espinho. Mas aí a gente vai mudando ao longo do dia. A gente está começando um pouquinho atrasado, mas está valendo, beleza? Bom, o que, que a gente vai fazer hoje? Deixa eu acertar aqui. Aí. O que, que a gente vai fazer hoje? A gente combinou de estar falando sobre, na prática, dos 3 Cs da educação infantil. Vamos recapitular? A gente falou sobre coerência, constância e consequência, ok? Lembrando, o que é coerência? É quando você fala uma coisa, a incoerência, né? Quando você está com a criança ali, você pensa uma coisa, você fala outra e age de outra forma. Então não está coerente ali, né? Porque você está falando uma coisa para a criança e está fazendo outra. E ela está registrando isso, ela está vendo isso. Então a gente precisa ter essa coerência no que a gente fala, nas nossas ações, não é? A constância. A constância é o educar da criança, não existe uma cartilha, né, que ensina a gente a educar. Então a gente vai muito pelo instinto, a gente vai muito também quando a gente estuda, a gente pesquisa sobre o desenvolvimento infantil, que é muito importante, porque não dá para ir só na intuição, porque às vezes vai ter momentos que realmente é importante uma técnica, ela vai vir para somar isso contigo. E é isso que eu venho compartilhando com vocês. Bom, fazendo um alinhamento aqui, o que eu estou fazendo? Eu não vim aqui pagar de moralista, nem induzir vocês a acreditar nas coisas que eu acredito, nem dizer que a forma que eu educo é melhor do que a você está fazendo. Não. Na realidade, eu venho aqui para compartilhar com vocês a minha experiência. O que eu fiz no meu processo enquanto eu dava aula para as crianças, enquanto nas contações de história, nas oficinas que eu fazia com criança, nos lugares que eu dei aula, que foram vários lugares, e o que eu fazia para estar trazendo aquela criança para mim, para que ela me ouvisse, para ter uma boa comunicação e principalmente para criar harmonia com essas crianças. E aí depois eu fui mãe da Sofia, e são 6 anos aí, aonde eu pratico esses processos, essas técnicas. E aí eu vejo que dá certo e que não dá certo. Então tem muita coisa que eu trago do mundo do desenvolvimento humano, de tudo que eu já estudei, eu vou filtrando e vou colocando na prática com ela e com as pessoas que estão à minha volta. E aqui eu vim
dar esse presente para vocês, de estar compartilhando o que eu faço que funciona e o que você pode estar usando isso para funcionar aí também, com seu filho, com a sua filha, com seus alunos, tá? Então, é para somar, não é para criticar, não é para desdenhar ninguém, tá ok? Então, eu vim aqui só para compartilhar isso com você. E aí, quem sabe, no que eu estou falando aqui, você vai, poxa, que legal, acho que eu vou experimentar fazer isso, porque do jeito que eu estou fazendo, não está funcionando. De repente, isso que a Drica fez, funciona. Então, eu te convido para fazer isso, para colocar tudo isso que eu estou te falando, que eu estou compartilhando com você, para você colocar na prática e depois você me conta. Me conta como é que foi aí com você colocar essa prática dos 3 Cs, que é a primeira coisa que a gente está trabalhando. Tá ok? Então, relaxa e aproveita esse conhecimento, une ao seu instinto, a forma que você tem, a crença que você tem aí, do que é educar uma criança. Vamos olhar para as crianças, vamos observá-la, que dessa forma a gente vai criar mais harmonia. E quem é que não quer mais harmonia com seu filho, com seus alunos dentro de casa, dentro da escola? Me diz aí, não é? Uma comunicação melhor, entender melhor como é que essa criança funciona e como você também funciona. Porque aqui não é só o educar uma criança, mas é educar os pais também. Ok? Bora lá? Fizemos esse alinhamento, tá? Hoje vocês estão vendo, eu comecei no turbilhão, hein? Eu tô ligada no 200, no 320 aqui, hein? Para poder dar conta de executar tudo que eu preciso executar hoje. E se não der, tudo bem. A gente continua amanhã. Percebe? A gente precisa ter essa clareza, essa leveza de que se não dá, não deu. E tá tudo bem. A gente não precisa ser super heroínas. A gente vai fazendo as coisas na medida que vai fluindo, com amor, com clareza, entendeu? Respeitando o nosso limite. Alinhamos isso. Bora continuar? Como eu estava falando dos 3 Cs, eu falei sobre a coerência, que você precisa ter esse alinhamento contigo do que você está fazendo, do que você está falando, do que você está pensando, tá? Então, se você pensa, por exemplo, vamos dar exemplo. Se você pensa, por exemplo, naquela criança, você olha para ela e fala, gente, como essa criança é birrenta, automaticamente, pode ser que você nem fale, mas a sua ação física, a sua fisiologia, ela vai demonstrar uma vibração, uma energia, porque as nossas emoções são nada mais do que vibrações, energias. Ela vai mostrar o que você está pensando. Então, ela vai mostrar que aquela criança é chorona e essa criança vai sentir que ela é chorona, que ela é burra, que ela está ali incomodando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ir fazendo esse alinhamento e construindo isso é um passinho de cada vez. Todos os dias você se observar e ver se você está sendo coerente. Você pensa, isso é para mim também. Todos os dias, de todas as informações que eu tenho e passo aqui para vocês, eu fico avaliando. Por quê? Porque não adianta eu falar. Eu tenho que também estar vivenciando isso, tenho que estar colocando isso em prática. Porque é muito fácil falar, não é mesmo? Mas aí, colocar em prática é outra conversa, é outra energia. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro observando, o tempo inteiro praticando. Tem dia que dá bom, tem dia que não dá, tem dia que flui, tem dia que não flui. E tudo bem. E aí entra o segundo C, que é você ter constância. Certo? O que é a constância?
A constância nada mais é do que aquela frequência que você tem, aquele ritmo que você tem de estar educando o seu filho, de estar, por exemplo, se você resolve fazer um regime, você precisa ter constância, nem que seja pequenininha. Então, eu não vou comer, por exemplo, doce após o almoço. Eu vou comer uma fruta. Então, você vai fazer isso todo, é pequeno. Agora, você virar e falar assim, não, eu vou cortar o doce da minha vida radicalmente assim, não vou comer doce durante uma semana, só no final de semana. Difícil, hein? Mudar esse hábito assim? Difícil. O que você precisa fazer? Ainda mais se você não tem um profissional para estar te ajudando nesse processo de mudar hábitos, de mudar suas crenças, de colocar novos hábitos, novas crenças aí. O que você precisa fazer? Faz de pouquinho, minha querida, faz de pouquinho. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, não vou comer chocolate após o almoço. Não vou comer nenhum doce depois do almoço. Eu posso comer no final da tarde, mas depois do almoço não. Vamos supor que você come doce aí depois do almoço, de tarde, de noite. Então, corta um e vai. E tenha constância. Então, todos os dias após o almoço, você come uma fruta. E vai, e vai, e vai. Até que isso vire um novo hábito. Então, a gente precisa ter essa constância no educar e no ensinar a criança. Então, você vai, por exemplo, eu preciso mudar a minha forma de tratar o meu filho, eu preciso parar de gritar, ok? Vamos trabalhar isso. Como é que você vai trabalhar? Você vai pegar e vai se observar. Então, todas as vezes que seu filho fizer alguma coisa que você não curte, que você não gosta, que você não aprove, você vai respirar fundo. Você vai sair de perto, vai beber uma água e vai voltar. E vai pedir para o seu filho, eu quero, por favor, que você cate a toalha que está no banheiro. E sai. Porque aí você diminui a tua chance de gritar. Percebe qual foi a dica que eu te dei? Você viu aquilo. Veio aquela sensação do grito, aquele nervoso que você detesta a toalha no chão. Ou você detesta que deixou alguma coisa fora do lugar. Qualquer coisa, qualquer situação. Sai rapidinho. Lembra, sai. Beba um copo d'água, tome um pouco de café. Sai daquela ação, para você cortar ela. Claro que vai estar ali ainda. Por quê? Porque é um processo mais demorado você desacelerar essa energia que você tá de querer gritar, de querer bater, de querer xingar. E você pode estar fazendo isso no seu trabalho. Seu chefe falou alguma coisa que você não gostou, pede licença, sai. Porque você sai do ambiente que está te causando essa sensação, essa energia que está vindo, esse sentimento que está vindo, um sentimento de raiva, um sentimento de puta da vida. Você vai sair. Bebeu água, tomou café. Aí você volta, respira e fala o que você quer. Olha, eu não quero essa toalha no chão, olha, eu não quero esse negócio bagunçado, olha, eu quero que você vá fazer o dever agora, eu quero que você vá tomar banho agora. Vamos focar aqui para a educação da criança, ok? Mas você pode estar aplicando isso no seu dia a dia, certo? Então, você vai fazer isso todas as vezes que você sentir essa energia, tá ok? Combinado? Alinhado até aqui? Maravilha. Então, dessa forma também você faz com que você começa a trabalhar com inteligência emocional, que o seu pavio, ele começa a ficar mais comprido, certo? E você vai ter essa constância
de estar se policiando todas as vezes que você tiver esse sentimento, você vai lá, bebe água, respira e volta e fala a ação que você quer. Certo? Faz sentido isso para você? Entendeu como é que funciona? E dessa forma você não precisa colocar de castigo, não precisa gritar, não precisa fazer nada que vai causar depois um arrependimento e uma culpa. Ok? Bom, depois a gente também falou, então, percebe que a gente tá vendo aqui? Você vai, qual é o primeiro exercício na prática que você vai fazer? Vamos recapitular. Que é da coerência. A coerência é você se policiar, se observar no que você está falando, no que você está pensando, no que você está agindo, na hora que você tem que processar alguma coisa para falar para aquela criança. Certo? Constância. Você vai observar, você vai se vigiar para quando você quiser ensinar uma determinada coisa para a criança, você vai ter esse ritmo de estar olhando toda hora e seguindo esse planejamento que você tem de educar o seu filho, por exemplo, que todos os dias, a 13h, ele tem que fazer a lição. E aí está ligado também na rotina e na disciplina, porque a constância, ela está ligada na rotina e na disciplina. Você vai precisar. Se você não quer, se a tua meta é não gritar mais com a tua criança, você vai ter que ter uma constância aí de estar se olhando todas as vezes que tiver vontade, você segurar, beber água, voltar e falar, olha, eu não gostei disso que você fez. Eu não gostei que você gritou com a mamãe. Eu não gostei que você fez isso, fez aquilo. E nós vamos fazer um combinado. Eu não vou gritar mais com você e você vai me ouvir. E a gente vai tentar fazer combinados para que sejam executadas tarefas que precisam ser feitas, como tomar banho, escovar os dentes, arrumar sua cama, fazer a lição, comer no lugar apropriado, na cozinha, na mesa. E aí você vai mantendo essa constância. Tem hora que vai te dar uma vontade enorme de desistir, mas não desiste. Tem dia que vai ser legal, tem dia que vai funcionar, tem dia que vai dar bom, mas tem dia que não vai rolar. E aí você vai desistir? Ah, não deu certo. Eu tentei colocar meu filho para fazer a lição, e aí ele não quer fazer, ele fica querendo sair toda hora, ele sai, faz birra, ele faz isso, ele joga o caderno do chão, ele joga o lápis e quebra a ponta do lápis. Ok. Tenta alinhar o que está acontecendo. Por que essa criança está entrando nessa emoção? Como você pode estar melhorando essa situação? E você começa a se observar. Está sendo coerente aí? Teu pensamento, você está lá pensando, gente, é um saco fazer essa lição, porque eu não tenho tempo para fazer essa lição. E eu estou falando isso para vocês porque eu estou nesse processo. Então, todas as vezes que eu vou fazer a lição com a Sofia, que nem hoje é o dia de fazer a lição. Eu estou fazendo a live aqui, eu vou terminar e vou fazer a lição. E qual é a forma que eu tenho que entrar nisso? Pô, que legal! Eu estou vendo de perto o desenvolvimento da minha filha. Vai com essa energia. Se você vai com a energia, poxa, que saco, eu não sou professora, eu tenho que ficar fazendo papel de professora aqui, tenho que ficar fazendo essa lição, eu preciso organizar essa casa, eu preciso trabalhar, eu preciso mandar e-mails, eu preciso fazer ligações, eu preciso fazer isso. Acabou! Não vai rolar mesmo. Não vai rolar, minha amiga querida. E eu tô te falando isso porque eu tô passando por isso também. E o que eu faço antes de começar a lição? Eu tenho
eu tento manter essa constância em mim de que eu tenho que fazer essa ação com uma outra energia. É difícil para mim? Sim, porque eu deixo de trabalhar para poder fazer essa lição. E aí acumula todo o meu trabalho. E aí eu tenho que encurtar o meu tempo de sono, porque eu tenho que acordar cedo para executar tudo o que eu preciso executar, para poder fazer essa live aqui, para compartilhar isso com você. Então a gente está no mesmo barco. Mas aí o que eu faço? Eu começo a observar a carinha dela. O prazer que ela tem de estar com a professora dela, mesmo que seja por vídeo. As coisas legais que estão acontecendo ali. E aí eu embarco nessa energia. Eu já entro para fazer a lição do tipo, o que será que ela vai aprender hoje? Qual será que vai ser a reação dela? E a turminha dela é a turminha dos cientistas. Então, vai ter alguma experiência. Qual será que vai ser a experiência? Eu entro numa expectativa assim, numa vontade legal de ver as coisas acontecendo, e ela vai na minha. Ela vai na minha energia. Lembrando que nós pais somos o espelho. Percebe como é que muda? E vou te falar que muda. Muda muito, porque a minha filha adora fazer a lição. Entende? Esse é o ponto. Não é porque teu filho não gosta, não. É porque você, em primeiro lugar, não gosta de ficar acompanhando isso. Então muda a tua energia, que ele vai sentir e vai começar a curtir. Então vamos observar isso, tá ok? Depois a gente falou do terceiro C, que é a consequência. E como é que funciona a consequência? Tá? A consequência, ela acontece quando a criança faz uma escolha. Dessa escolha, ela tem um resultado que causa uma consequência e que causa uma experiência, seja boa ou ruim. Ou seja, vamos para a prática, para você entender. A tua criança foi lá e rabiscou a parede inteirinha. Qual é a primeira reação tua? Por que você fez isso? Rabiscou minha parede, olha isso! Ou bater, vou te colocar de castigo. Ou colocar a criança de castigo, certo? Você acha que isso vai ensinar alguma coisa para a criança? Não vai, minha querida, não vai. A criança ela vai ficar de castigo ali, vai ficar remoendo de raiva. E aí você com raiva, ela com raiva, e começa nesse duelo. E sabe o que acontece? A corda arrebenta para o lado mais fraco, que é o da criança. Olha que disputa boba. Então para. Rabiscou, vamos causar nela. Foi uma escolha dela, certo? Ela escolheu rabiscar ali em vez de rabiscar no papel. Desenhar no papel. O que você vai fazer? Você vai olhar para ela e vai falar, olha, não seria melhor você desenhar no papel? Porque aí eu posso guardar de recordação esse seu desenho. Só que agora, essa tua escolha vai ter uma consequência. Então, você vai lá, vai pegar, vamos lá pegar a buchinha, o paninho, e você vai limpar. Ai, Drica, mas o meu filho só tem 2 anos. Ele consegue, com 2 anos, segurar uma buchinha e limpar. Se ele conseguiu segurar um lápis, ele consegue segurar um paninho para limpar. E aí, o que você está ensinando para essa criança? A responsabilidade. Ela foi e fez uma escolha. Teve uma consequência. Teve um resultado e causou uma experiência nela. Qual é a experiência que causou? Poxa vida, eu rabisquei aqui, então agora toda vez que eu rabiscar eu vou ter que limpar. E vai ter criança que vai adorar, né? Porque tem criança que adora limpar. E aí, você faz um outro alinhamento. Você vai pegar essa criança e vai falar, olha, a hora da gente limpar, a gente usa para fazer limpeza quando a gente vai arrumar o quarto, fazer faxina na casa, limpar a casa. Aí, ok.
Mas rabiscar, isso não é legal. Sujou a parede. Eu quero que você desenhe no papel. Assim eu vou guardar de recordação o seu desenho e você vai agora limpar o que você fez. Porque o que acontece? O que a mãe geralmente faz? A mãe xinga, bate algumas, põe de castigo, fala um monte na cabeça da criança e vai lá e limpa. O que essa criança aprendeu? Nada. Ela não aprendeu nada. Então, você está ensinando para a criança, quando você faz isso, faz ela limpar aquele rabisco na parede, que ela é responsável pela escolha que ela fez. E que aquilo ali tem uma consequência. Qual é a consequência? Ela limpar. E qual vai ser a experiência? Não sei se foi legal fazer isso. Então, da próxima vez, eu vou escrever no papel. Percebe como você está educando a criança? E aí você sai dessa postura de quem manda, de quem castiga, de quem é superior e se iguala. E tudo bem se igualar, não tem problema nenhum. É muito legal quando isso acontece. E aí você vai aplicar isso também para arrumar a cama. Olha, você faz um combinado. A gente vai falar sobre combinados. Faz um combinado. Olha, até às 10 da manhã a cama tem que estar arrumada e você já tem que ter escovado os seus dentes depois do café da manhã, ok? Deu 10 horas, você fala, ó, deu 10 horas, você vai ter que fazer. Ah, não vou fazer, não sei o que, não sei o que. Ok, então, já que você não vai fazer, então você, por exemplo, à tarde, não vai poder brincar de bola. Ou você não vai poder assistir o desenho, porque você não fez as suas tarefas ainda. Quando você fizer as suas tarefas, você vai poder brincar. Você vai poder assistir o desenho. Então, é uma escolha que ela vai fazer. Ou você escolhe arrumar a sua cama, organizar os seus brinquedos e depois, aí vai ser, é o que a gente chama, é o que o pessoal chama de recompensa. Eu não gosto de chamar de recompensa, eu gosto de chamar de resultado, de consequência. Então, se você vira para a criança e fala, se você arrumar seu quarto, organizar seus brinquedos, escovar os seus dentes, trocar de pijama por uma roupa, até às 10 da manhã, você vai poder assistir o desenho, ok? Na parte da tarde, você vai poder 1 hora assistir o desenho, ok? Ou, se você deixar tudo desarrumado, não escovar dente, não trocar de roupa, não arrumar sua cama, não organizar os seus brinquedos, você não vai assistir o desenho. Então, é isso. Você tem essas duas escolhas e é você que vai escolher. Realça de novo e deixa a criança decidir. E cumpre. Se ela não arrumar a cama, não escovar dente, não fizer, não tem desenho. Aí, ela vai fazer birra, ela vai chorar e você fala, mas foi você que escolheu isso. Então, você vai acolher a criança e vai falar para ela, amanhã você tem a oportunidade de escolher de novo. Porque amanhã, se você acordar, arrumar sua cama, organizar tudo, escovar os seus dentes, você vai poder assistir desenho. Mas, ou, se você não arrumar sua cama, não escovar dente e não organizar os seus brinquedos, que nem hoje, você de novo não vai assistir desenho. Então, amanhã você tem a oportunidade de escolher novamente. Se você não gostou do resultado de hoje, amanhã você tem a escolha de fazer um novo resultado. Viu? Percebe que não precisou pôr de castigo nem nada? E aí, aquele dia, ela não vai assistir desenho, porque ela vai, no lugar do desenho, ela vai ficar arrumando as coisas. E aí você deixa bem claro para ela que amanhã ela vai ter uma oportunidade de fazer diferente. E realça isso de novo. Até que, nessa constância, todos os dias ensinando isso, ela vai entender que se ela acordar, tomar o café, escovar os dentes, trocar de roupa, arrumar a cama dela, organizar os brinquedos, essa sensação de tudo organizado, esse prazer de estar tudo organizado, vai trazer uma
consequência, uma experiência boa. Qual é a experiência boa? Vou poder assistir meu desenho. E aí você não vai precisar mais falar. Só de vez em quando. Viu? Viu que legal como a consequência usa? Você pode usar a consequência também para quando você sai na rua. Para a criança não fazer birra no mercado, por exemplo. Olha, a gente vai no mercado. E eu vou comprar isso, isso e isso. E eu posso comprar um docinho para você, ou não. Aí depende. E você vai comigo para ter o prazer para a gente passear junto. Se você fizer birra, se você me desobedecer, se você, aí você coloca, fizer isso, aquilo, você não vai depois, na hora que chegar em casa, assistir desenho. Ou eu não vou comprar uma bolacha para a gente tomar café juntos. Sempre faz esse combinado do junto, sabe? Vou comprar um sorvete para a gente tomar juntos, para ter esse prazer, para sempre ter um prazer junto. E aí você faz isso. E se a criança não cumprir, você também não cumpre o teu. Que nem uma vez eu levei, a Sofia foi no dentista e ela teve uma experiência muito ruim com a primeira dentista dela. E aí fui numa segunda dentista e conversei tudo com ela e falei, olha, vamos fazer um combinado. Você vai confiar nessa pessoa, ela vai ver os seus dentes, vai fazer o que tiver que fazer e depois que a gente sair do dentista, a gente pode ir para casa e você pode assistir desenho, ok? Mas eu quero que você colabore com a dentista. Você acha que deu bom? Não, não deu bom, porque ela estava vindo de uma experiência que não foi legal para ela. E aí, sabe o que aconteceu? Aí, quando a dentista começou a fazer as coisas, ela ficou desesperada. Ela entrou no automático dela de defesa. E aí, depois eu vou falar com vocês qual é a reação de uma mãe quando olha a criança fazendo determinada birra, que às vezes não é birra, é simplesmente defesa, porque aquilo é desconhecido para ela e ela não sabe o que ela faz, então ela vai no automático, ela tenta se defender. E qual é a reação de uma mãe? Ai, que vergonha! Que vergonha! Vamos trabalhar isso? Que é a questão de vergonha e culpa aí? De achar que não é uma boa mãe? O que as pessoas vão pensar? Vamos falar sobre isso na próxima live. Mas então, qual foi a minha reação na hora? Sofia está entrando no automático dela. Ela está entrando na defesa dela. Beleza. Só que eu deixei a dentista fazer o trabalho dela. Só que não deu bom ali. Porque ela começou a sair da cadeira, ela começou a gritar, ela começou a chorar. E eu cheguei bem pertinho dela e falei, bom, agora eu tenho que entrar em ação. Eu falei para ela, isso que você está fazendo, essa reação que você está tendo, não é legal. Eu quero que você pare agora, você confie nessa dentista para ela fazer o que ela tiver que fazer, porque a gente não vai sair daqui enquanto não terminar isso. E lembra que toda ação, tudo isso que você está fazendo, vai ter uma consequência. Entende? Quando eu fiz isso com ela, ela parou. Ela ficou chorando bem baixinho, entende? Ela chorou bem baixinho e deixou a dentista fazer o que tinha que fazer. Quando a gente saiu, a gente conversou e ela falou, mamãe, não vai rolar não vai ter o combinado, né? Vai ter consequência, né? Eu falei, sim, vai ter. Você não vai chegar em casa e não vai assistir desenho, pelo que você fez. Mas você tem uma chance. Semana que vem, a gente vai voltar nessa dentista de novo. E você tem a chance para fazer diferente. Você vai ter essa oportunidade. Então, na próxima vez, você já conhece ela, você já sabe o que ela vai fazer, então eu quero que você confie nela e deixe ela fazer o serviço dela, ok? E aí nós vamos fazer o nosso combinado lá. E aí você vai ter uma consequência boa, ok? Combinado. E aí, sabe o que aconteceu na outra vez que a gente foi?
rolou super bem. Ela chorou um pouquinho, mas ela não fez birra, ela não saiu da cadeira e foi super tranquilo. Por quê? Porque teve conversa. Eu não fiquei com vergonha dela. Eu não coloquei ela de castigo. Nada disso. Eu simplesmente falei para ela que aquela reação dela, o que ela estava fazendo, ia ter uma consequência. E teve. Ela não assistiu o desenho aquele dia. E aí, eu mostrei para ela que ela teria uma outra oportunidade de fazer diferente. Dela confiar naquela médica, porque agora ela já conhecia, porque tem esse fato também. Por que ela entrou nessa reação? Porque era uma pessoa estranha, ela não sabia o que aquela criatura ia fazer com ela. E aí a criança entra no automático, de defesa. E quando a criança entra no automático, a gente acha que está fazendo birra, que está fazendo não sei o quê. Claro, às vezes pode ser. Birras são a criança demonstrando algum tipo de emoção, tá? Podemos falar disso em outra live. Mas, alinhando aqui, percebe como consequência é legal trabalhar com a criança? Porque ela escolhe. E a Sofia, por exemplo, escolheu, na outra sessão de dentista, confiar na dentista para arrumar o dentinho dela. E tudo bem, chorar um pouco, não tem problema. Que dói mesmo, é incômodo ficar com a boca aberta lá, né? Se ponha, tenha empatia, se ponha no lugar da criança. Em vez de ficar aí se culpando, ai, porque minha filha está fazendo eu passar vergonha, olha isso, gritou com a dentista, que horror, eu nunca vi ela gritando, ai, eu nunca fez isso comigo, ai, nunca fez isso com ninguém. Para tudo. Olha para a criança, ela está se autodefendendo. É uma coisa inusitada e o que ela tem para se defender é isso. Todos nós, né? Todos nós. Então, observa e bora praticar coerência, constância e consequência. Quando você pratica consequência, você coloca escolhas para a criança escolher e você faz com que ela seja responsável. Ela entende que ela escolheu aquilo. E ela vai ter aquele resultado, aquela experiência, aquela consequência. Então, recapitulando, alinhando aqui, a criança escolhe, isso traz um resultado, que traz uma consequência, que traz uma experiência, seja boa ou ruim. E quando a criança faz uma boa escolha, mostra isso para ela. Você viu? Você escolheu isso. E aí você teve isso, essa foi a tua consequência, o seu resultado, e te causou essa experiência gostosa e boa. Ok? E olha que bacana. Dessa forma a gente está criando futuros adultos que conseguem ter escolhas e ser responsáveis por suas escolhas. E vamos combinar, tem vários adultos aí que não conseguem ser responsáveis pelas suas escolhas. Porque aí começa a colocar, porque a culpa é no governo, porque a culpa é do médico, porque a culpa é do meu vizinho, porque a culpa é da minha mãe. Sempre vai ter alguém para vestir essa culpa de que você não consegue ser uma boa mãe, que a tua vida tá uma merda, de que você não tem um bom casamento, de que você não tem um filho obediente. Você sempre vai colocar a culpa em alguém. Para e observa. A responsabilidade é sua, são suas escolhas. Então, seja responsáveis por elas e por fazer novas escolhas. E eu vou encerrar hoje, então, com esses exercícios para vocês trabalharem a coerência, a consequência e a constância, ok? Pratica isso, depois me conta como é que foi. E se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Cíntia, beijo para você, minha linda. Beijo no Rafa. Então, quando a gente faz isso,
A gente está escolhendo. E a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. E ensinar isso para os nossos filhos. Bora lá praticar? É importante observar quem você é. É importante observar quem são as pessoas que estão à sua volta. E tem uma coisa super legal que é a análise corporal e comportamental, que ajuda muito nisso. Porque você consegue, são 5 traços de caracteres. Você consegue saber como é que você funciona, como é que a sua mente funciona, como é que a mente da sua criança funciona, e aí você consegue alinhar e criar essa harmonia. E nós vamos falar mais sobre isso. Se você quiser saber mais sobre análise corporal, para fazer para tua criança acima de 8 anos, tá ok? E o teu, do teu marido, meu contato está lá na bio, tá bom? Entre em contato comigo, a gente pode agendar um horário, ok? Então a gente se fala até a próxima quarta-feira e aí eu vou falar para vocês o tema, tá ok? Bora praticar constância, coerência e consequência. Beijo grande e até a próxima live. Tchau, gente!